Direto para Porto Alegre com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Otávio Sesc Júnior, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Vamos lá. Temos mais novidades aí para daqui a pouquinho. Mas antes, para não atrasar, o nosso mercado financeiro e as cotações. Com você. Está vindo o dólar voltando a subir. Realmente a situação está muito nebulosa aqui, tanto no campo político brasileiro, político institucional, Congresso aprovando coisas de madrugada, seja governo incomodado, e o fator externo também, que é Donald Trump interferindo diretamente aqui na nossa vida, especialmente na nossa vida econômica. Dólar voltando a subir, 0,4%, R$ 5,58 a cotação da moeda americana. Acompanha em parte também o próprio comportamento do dólar no exterior. O dólar lá fora também sobe. O chamado dólar index, que compara a moeda americana com outras moedas fortes, não é o caso do nosso real, também subindo em torno de 0,4%, que não é muito comum, uma alta expressiva. Mercado de ações caindo. O índice Bovespa na B3 com perda nesse momento em torno de 0,3%. Petróleo praticamente estável, pequena alta de 0,1%. E o mercado de commodities agrícolas mostrando, assim como no dia de ontem, que até foi uma surpresa, novas altas nos preços do milho e da soja na Bolsa de Chicago, que beneficia, claro, o produtor brasileiro, principalmente quando o câmbio também ajuda. Milho subindo 0,1%, soja 0,1% também, mas ontem subiu mais. Ambos os grãos, soja subiram cerca de 1,6%, milho 1 ponto percentual redondos. O trigo na contramão cai um pouco, 0,6%. Arroz em casca em Chicago também com perdas, 0,7%. A Bolsa de Nova York, alta do açúcar, 1 ponto percentual, enquanto o algodão cai 0,1%. Café arábica subiu muito ontem, agora um pequeno recuo, o pessoal aproveitando para vender. Café arábica com queda de 0,7%. E o robusto em Londres caindo um pouco mais, 3,4%. O boi gordo no mercado Funa B3 caiu bastante ontem, uma pequena alta nesse momento aqui no mercado futuro de 0,1%, mas no mercado físico também a situação está complicada, o boi não para de cair, o pecuarista está bastante preocupado, tem tudo a ver com esse imposto de 50%, imposto sobre exportações brasileiras para os Estados Unidos, que atinge diretamente o setor de carne bovina, conforme a gente vai ver daqui a pouco aí, ao comentar uma notícia sobre esse assunto, quais são os reflexos, quais são as perdas do setor da pecuária brasileira por conta dessa situação nova criada no comércio com os Estados Unidos, está vendo que é o nosso segundo maior mercado para carne bovina. Sem dúvida alguma, vamos aí analisando as consequências, mas antes, aquilo que você citou, o governo preocupado aí, o Congresso aprovando coisas, votando durante a madrugada, e foi durante a madrugada. Por 267 votos a favor, 116 contra, os deputados aprovaram na madrugada, como eu disse, o texto que flexibiliza o licenciamento ambiental. Entre as mudanças está inclusa a dispensa à necessidade de licenciamento para ampliação de estradas e atividades de agricultura e pecuária. Segundo o consultor de meio ambiente da CNA, Confederação de Agricultura e Pecuária, o novo projeto moderniza, agiliza e desburocratiza o processo de concessão de licenças e pode trazer uma série de benefícios para os produtores rurais, como reduzir custos logísticos e garantir segurança jurídica. Com a atualização, os parlamentares excluíram a obrigatoriedade de aplicação das regras do Conselho Nacional do Meio Ambiente para licenciamento de atividades de mineração de grande porte ou de alto risco. O texto segue para sanção presidencial. É isso, Mar. Moderniza, simplifica, desburocratiza. Fiz igual o vice-presidente Geraldo Alckmin. 1, 2, 3. Tem muita gente que não gosta disso, quer complicar, quer empacar. Mas a verdade é que nós estamos muito atrasados em relação a essa questão de licenciamento ambiental. Porque é mais que perfeito fazer as coisas certas sem alterar ou sem prejudicar o meio ambiente. Está aí o nosso Código Florestal, que é o mais moderno do mundo, só para citar como exemplo. Então, muita coisa... Aí, para citar como exemplo também, o contrário, está aí a ferrogrão, que não sai do papel, né? É extremamente necessária. Então, quem é contra o regulariza, simplifica, moderniza, enfim, desburocratiza, dá para fazer um monte de coisas aqui, está completamente vivendo no passado, né, Silmar? Pois é, o projeto que é bastante caro para o setor
agropecuário brasileiro, está festejando a FPA, a Frente Parlamentar da Agricultura, festejando essa aprovação. Agora tem, claro, quem é do contra, todo o setor aí da área do meio ambiente, criticando bastante esse projeto desde o seu início, e é claro, a grande perdedora aqui é a ministra do Meio Ambiente, que era defensora do projeto exatamente o oposto disso, né? Ou seja, contra toda essa flexibilização. Tanto tem ganhadores e perdedores, mas quem ganha eu acho que é o agronegócio brasileiro, o produtor brasileiro, com essa flexibilização que acaba com essa burocracia imensa, que praticamente impediu o avanço da produção agrícola brasileira. Então, um dado novo, agora, claro, vai para a sanção do presidente da República, pode ainda haver algum tipo de veto, ou seja, estamos aí ainda no início do processo, mas realmente foi uma vitória bastante forte aqui do setor produtivo brasileiro, particularmente o setor do agronegócio, na Câmara dos Deputados na noite desta quarta-feira também, que aliás aprovou outras coisas também, algumas bastante polêmicas, que a gente pode comentar em outra oportunidade. Mas o fato é que está aí, aprovado, e vai para frente agora esse projeto de flexibilização ambiental aqui no Brasil, que destrava, inclusive, investimentos programados que estavam tanto embargados aqui por conta dessa política anterior, Tavinho. Sem dúvida. 267 a 116 a votação. Mais que o dobro. Mais que o dobro. Mas vamos lá para os prejuízos em relação às tarifas do Trump, ou mais especificamente, a tarifa Brasil. O Secafé, Conselho dos Exportadores de Café, afirmou que descarta a paralisação do fornecimento de café brasileiro aos Estados Unidos diante do anúncio de tarifa de 50% pelo governo Trump. O Conselho avalia que é um ambiente favorável às negociações, perante a importância das exportações brasileiras de café para o mercado consumidor norte-americano, apontando que comercialmente a tensão está muito menor do que aparenta. Executivos do Secafé se pronunciaram durante uma coletiva de imprensa, destacando o trabalho de ajuste com órgãos governamentais e entidades do setor cafeeiro dos Estados Unidos, que já vinha sendo realizado nos últimos meses. O diálogo com o setor de comércio estadunidense tem sido positivo e o Conselho tem enxergado avanços, mesmo diante do cenário de imprevisibilidade. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café e cerca de 1/3 da commodity consumida no mercado norte-americano é importada do território brasileiro. O Brasil tem 35% do market share, que é o mercado do café nos Estados Unidos. 35%. O aumento da tarifa de 50%, o Secafé diz que não vai parar de exportar café, mas eu já li outras coisas que podem derrubar o consumo do café pelos americanos, que são os maiores bebedores de café do mundo. Exatamente. Bom, vinha até praticando aqui o consumo nos Estados Unidos, era o preço, né? O preço do café subiu muito ultimamente por conta de quebra na produção em importantes países, mas é uma situação que está mudando agora, os preços deram uma melhorada, e, portanto, se remove esse fator aqui como impeditivo de consumo dos americanos. Agora, se há um setor que tem condições de reverter esse tarifaço do Donald Trump, é o café. Talvez um dos poucos setores aqui que tem essa maleabilidade, essa flexibilidade para negociar diretamente com os importadores americanos, todos eles altamente prejudicados também. É um setor que movimenta muito a economia dos Estados Unidos por conta do alto consumo dos americanos de café em geral, seja brasileiro, seja colombiano, seja de qualquer outra origem. Bom, um dos maiores é o maior consumidor de café do mundo, sem dúvida nenhuma. Consome muito mais café que o Brasil, por exemplo, onde o produto tem origem. Portanto, possivelmente vai ser mais fácil remover essa tarifa de 50% e negociar diretamente com os importadores, que vão pressionar lá dentro aqui para remoção ou pelo menos redução desse tarifaço de 50%. Os outros produtos são bem mais complicados, até porque teriam alternativas, os importadores americanos, de trazer produtos de outras origens, seja carne bovina, seja suco de laranja é outro produto também bastante delicado, já que também existe uma dependência muito grande do Brasil, que é praticamente o único fornecedor. O México tem também suco de laranja, mas não na quantidade que o Brasil tem condições de atender no mercado americano. Então, o café, eu diria que se há um setor com condições de reverter essa tarifa, independentemente de pressões de governo, é o café brasileiro, sem dúvida. E falando do suco de laranja, só para não perder aí a rabeira, né? A carona, como a gente diz, tem um detalhe também que nem todos sabem, mas nós sabemos. Os Estados Unidos teve a sua produção de suco de laranja muito decadente nos últimos tempos por conta de furacões, pragas e doenças
ali na região da Flórida, que é a região que mais produz laranja nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos importam suco de laranja do Brasil para suprir necessidades e compromissos com seus fornecedores. E aí, como é que fica, Silmar? Pois é. Não tem muita alternativa, não. Vai ter que, vai ter, Basicamente, vai ter que mexer. Vai tem o ter, México, porque não tem uma proporção que o Brasil tem condição de atender, não existe outro país. não tem. Tanto o americano deixa de tomar suco de laranja, que é difícil, assim como o caso do café, ou vai ter que dar um jeito aqui de flexibilizar essa tarifa e voltar a importar o suco brasileiro. Vai ter que ceder em algumas coisas aí, porque a pressão é muito grande lá no mercado interno e também na justiça e de associações de modo geral aí que defendem comerciantes e consumidores. Ele vai ter que ceder em algumas coisas. Você vê aqui no caso, o pessoal do pescado nosso também está preocupadíssimo aí, porque o Brasil é o maior exportador de tilápia para os Estados Unidos. Recentemente, aí, no ano passado, se eu não me engano, nós conquistamos o título, inclusive, de poder exportar para os Estados Unidos sem nenhum tipo de vistoria sanitária. Pega a tilápia aqui, despesca, bota no frigorífico, faz o processo todo, embala, vai para Viracopos congelada, Estados Unidos, direto para a gôndola do supermercado. Vai atrapalhar todo esse negócio, né, Silmar? Só que aí são produtos aí que de menor dependência, digamos assim, dos americanos em relação a importações. Teriam substitutos ou até ficar sem o produto. Você não mudaria muito os hábitos alimentares dos americanos. É bem diferente, por exemplo, do café e do suco de laranja, que realmente são vitais aqui na mesa do americano todas as manhãs, né? Então são situações um pouco diferentes em termos de proporções, né? Para carne, porque eu até confundi, ele está em destaque ali numa das internets, que a Biec está dizendo que não tem condições, vai parar de exportar carne para os Estados Unidos. Eu até confundi. Falei, ué, mas não, é o C-Café que não vai parar. Eu confundi a carne com Isso. o café. O C-Café não vai parar, como nós mostramos na reportagem, mas a Biec pode suspender, aí está tornando o negócio inviável. E tem mais. O Brasil pode perder 1 bilhão e 300 milhões de dólares em exportações de carne bovina e outros produtos da cadeia pecuária apenas no segundo semestre desse ano aqui, que já estamos no segundo semestre. Nesse segundo semestre, então, caso a tarifa de 50% anunciada pelo presidente Trump seja confirmada a partir de agosto. Informações da Abrafrigo, Associação Brasileira de Frigoríficos. As projeções da associação têm como base o desempenho das exportações de carnes e subprodutos bovinos do Brasil aos Estados Unidos, no primeiro semestre, que somaram 1 bilhão e 287 milhões de dólares. A taxação de Trump pode gerar saltos de 111% a 384% no valor dos impostos pagos por tonelada desses itens, inviabilizando as vendas para os Estados Unidos e resultando em prejuízo à balança comercial brasileira. Os cálculos da Abrafrigo consideram embarques de cortes de carne bovina desossados congelados, sebo bovino, preparações alimentícias e corned beef ou carne enlatada, carnes bovinas desossadas frescas ou refrigeradas, carnes bovinas salgadas, secas ou defumadas, tripas e rabos. Segundo o presidente da Abrafrigo, Paulo Mustefaga, a taxação americana afetará essa cesta de produtos e não só a carne bovina em si. Bom, Silmar, está aí então um dos setores mais afetados, que é o da carne. Prejuízo grande. E a conta da Botafogo é diferente da BIEC, foi apresentada ontem, por exemplo, são valores menores. É que a BIEC só computou aqui exportações de carne, efetivamente, seja fresca ou refrigerada. O Abrafrigo está computando também os derivados, miúdos, inclusive, que também tem uma presença importante no que a gente exporta desse conjunto todo da pecuária bovina brasileira para os Estados Unidos. Inclui todos esses tipos de derivados, inclusive tripas, né? Ou seja, todo tipo de subprodutos, por exemplo, da bovinocultura também exportados para os Estados Unidos. E aí a conta é bem diferente, bem mais salgada. Chega aí 1 bilhão, quase 1 bilhão e 400 milhões de dólares, né? Caso isso se mantenha, essa tarifa até o final do ano. Isso só no segundo semestre desse ano. Não conta ainda o que vai acontecer em anos seguintes, se caso essa tarifa continue. Então, o prejuízo é grande. O prejuízo é grande, afeta bastante o setor da pecuária brasileira como um todo, e isso, claro, explica por que o preço do boi tem caído tanto nos últimos dias, um reflexo dessa situação, né? O boi caiu muito, quedas aí de 2%, 3% todos os dias, isso não é comum. E a gente, estou vendo aqui agora, peguei agora há pouco aqui, os preços do boi, hoje pela manhã,
tem novas quedas aqui em Marabá, no Pará, no Triângulo Mineiro, em Araçatuba, no Noroeste Paulista, o preço já está abaixo dos R$ 300, caindo para R$ 295. Queda hoje em torno de 1 até 2% nessas principais praças que a gente acompanha diariamente. Então, o impacto continua sendo forte aqui no bolso do pecuarista, com essa situação toda derivada dos tarifaços do presidente Donald Trump também. Muito ruim, porque se houver uma desaceleração na produção de carne, há uma desaceleração no rebanho. Mas aí, como o boi tem um ciclo longo aí, algo em torno de 2 anos, vamos colocar em média, para você repor essa produção novamente, vai demorar bastante se você tiver uma desaceleração, tendo consequências, inclusive, no mercado interno, porque menos carne também aqui significa preço mais alto, que significa inflação, que é uma grande preocupação do governo nessa reta final aí desse ano, a caminho do ano que vem, que já é ano eleitoral. Por falar em decisões, e o negócio do IOF, andou, não andou? O Moraes lá agora vai acatar algumas coisas, vai derrubar outras, como é que ficou? O Moraes surpreendeu todo mundo, havia uma perspectiva que ele adotasse a decisão do Congresso, do Senado e da Câmara, e fez o contrário. Aprovou do lado do governo. O Lula está satisfeitíssimo com a decisão do Moraes, e só vetou lá uns pequenos pontos lá que representam apenas 10% de mudança no pacote todo. Ou seja, vem postaço por aí com aprovação com a chancela do Judiciário agora, com a penada aqui de Alexandre de Moraes, bem contra a expectativa que se tinha. A Mari está brava lá porque o Lula vetou o aumento do número de deputados. Não, não e não. Enfim, o que vai acontecer, Silmar? Vamos? Hã? Com isso, todo mundo gastando nosso dinheiro aí, né? A Câmara aprovando um pacotão de 30 bilhões aí, né? Que foi a manchete dessa manhã de quinta-feira. 2 pedreiros lá em casa, viu? Cadê o controle de gasto? Eu tenho 2 pedreiros lá em casa e um empreiteiro que cuida deles. Em 2 dias que eles começaram ontem, eles botaram o meu banheiro abaixo lá inteiro, porque estava uma série de problemas, se equipou abaixo. Esses caras, ainda bem que eles não são parlamentares, né? Porque se fosse parlamentar, ia chegar lá com um dia com uma marreta, ia quebrar um cantinho do banheiro, no outro dia ia quebrar um cantinho do azulejo, ia demorar 1 ano a obra. Mas como eles são terceirizados e precisam rapidamente disso, porque não cai na conta deles gentilmente, como cai na conta dos nossos parlamentares, eles trabalham rapidinho e muito bem. Está lá, botaram abaixo meu banheiro em 1 dia e meio. Saí de lá de casa agora há pouco para vir para cá. Terra em transe, terra arrasada. Agora é reconstruir. Mas sabe como é que é? Quem precisa, trabalha rápido. Quem não precisa, embroma, né? Faz embrólio, embroma, né? Enrola. Silmar, até amanhã. Boa tarde, Tavinha. Até amanhã para você e toda a equipe aí. Abraço.